Bem, eu vim aqui para falar um pouquinho da minha história e um pouquinho da minha trajetória enquanto fundador da Escola Paulista de Direito. Muitas pessoas me perguntam, né, de onde veio essa ideia ou se eu sou um herdeiro, de alguém que já tinha uma trajetória na área educacional. Enfim, muitas ideias, muitas pessoas me perguntam e eu vou falar um pouquinho aqui, resumidamente também, dessa minha trajetória, né, e desse meu é, engajamento na educação superior, como é que funcionou, como é que foi, enfim. Então, eu sou Ricardo Castilho, eu sou formado em Direito e desde a época da faculdade eu tinha algumas ideias. Eu tinha algumas ideias voltadas para a educação, né? Eu sempre quis dar aula também, era uma coisa que estava... Eu tinha certeza do que eu queria fazer e também tinha certeza de que eu queria fazer algo a mais, né? Mas eu não sabia o quê, né? Então a EPD ela não foi um projeto pensado, não foi uma escola que teve um plano de negócios, um business plan, ou então um grupo, enfim, fui eu mesmo que comecei há cerca de mais ou menos quase 20 anos, com uma ideia, e é isso que eu vou falar então para vocês a partir de agora, de uma forma breve mesmo, sem muitos detalhes, né? Porque isso talvez demandaria um tempo maior aqui no vídeo, mas eu segui carreira acadêmica, eu fiz o mestrado, doutorado, depois fiz 2 pós-doutorados, fiz doutorado na PUC de São Paulo, depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, outro pós-doutorado na USP, fiz algumas pós-graduações também, mas o que me motivou a criar um curso de pós-graduação, a criar a EPD, primeiro foi uma época em que eu queria fazer um curso de pós-graduação e olha, não tinha. Não é que não tinha, nós tínhamos poucas opções e não tinha um modelo de pós-graduação que eu mesmo gostasse, ou que eu tivesse validado aquele modelo, né? A gente tinha as escolas tradicionais aqui de São Paulo. A São Francisco, na verdade, a USP na época não tinha pós-graduação lato sensu, né? Tinha só os programas de estrito sensu, de mestrado e doutorado. E tinham outras escolas que ofereciam as pós-graduações lato sensu, que eu queria fazer uma e eu não encontrei. Quando eu encontrava, ou era muito caro e também não oferecia aquilo que eu procurava. E foi aí que surgiu essa ideia de criar cursos de pós-graduação do nível que eu idealizava, que eu imaginava. E foi assim. Eu, ainda advogado de um banco, eu advogava num banco grande que tinha acabado de... Na verdade, era o Santander que tinha acabado de comprar o Banespa. Então tinha uma área grande, um grande desafio lá, né, de fazer a manutenção das contas públicas num banco que então era privado. E eu trabalhava muito nesse banco. Era longe, distante, era na Ponte Transamérica, e eu morava aqui na região central de São Paulo. Então tinha uma vida demasiadamente corrida e difícil, né? Tinha que ir de fretado, voltar de metrô, era bem difícil. E foi nessa época que eu falei, eu imaginei, tolhi da minha ideia de poder dar aula e de poder criar um curso também. Tinha na época uma onda de vários cursinhos preparatórios que estavam chegando, né? Na época tinha o curso do professor Luiz Flávio Gomes, o LFG, estava nascendo. E eu não queria montar um curso de preparatório. Eu entendia que quem concluía o curso de Direito tinha que fazer um bom curso de pós-graduação. O que, a meu ver, tinha um grande vácuo no mercado. Mas como é que eu ia criar um curso de pós-graduação? Como é que funcionava a questão da regulação? Como é que podia ser aquilo? Bem, eu fui atrás, né? E assim, de forma, com muita determinação. Esse sempre foi o meu mote para tudo, porque o não era sempre normal, né? Não pode, não tem, não vai, não... Então isso para mim não era problema, mas tinha uma série de entraves, de dificuldades. E aí eu quis ver que curso ainda não tinha. E o primeiro curso que eu lancei, que eu criei, que eu idealizei, foi o curso de Direito Previdenciário, porque era uma área em franco crescimento, né, nos aspectos da advocacia, porque muita gente entendia o previdenciário como um corolário do direito do trabalho.
E não era uma área autônoma, né, como de fato sempre foi, e que não tinha. A gente tinha um programa de pós-graduação estrito sensu na PUC, um curso forte, talvez o primeiro curso de pós-graduação em previdenciário, mas não tinha lato sensu, não tinha especialização. E foi aí que eu tive essa ideia de criar um curso de pós-graduação lato sensu em direito previdenciário. E aí eu fui atrás dos melhores professores. Na época não tinha muitos professores nessa área. Fui pesquisar, fui no INSS, fui falar com pessoas. E foi aí então que eu procurei, contatei o professor Wagner Balera, da PUC de São Paulo, e convidei ele para coordenar um curso de pós-graduação em Direito Previdenciário que nós tínhamos desenhado. E ele, depois de pensar e refletir, ele não me conhecia ainda, né? Mas aceitou. E nós começamos, então, um curso de Direito Previdenciário em nível lato sensu. Mas eu não tinha autorização do MEC para fazer isso. Então eu fui buscar uma parceria com uma universidade na época de Minas para fazer uma parceria de certificação. E assim foi. Nós começamos de uma forma tacanha. Eu criei o nome EPD, Escola Paulista de Direito. Muitos me perguntam, de onde veio essa inspiração? Olha, eu conheci a Escola Paulista de Medicina. E eu falei, ora, você tem uma escola de medicina, por que não tem uma escola de direito ou de engenharia? E foi essa a inspiração, em verdade. Então, a Escola Paulista de Direito nasceu dessa forma, uma inspiração em outras áreas de atuação da ciência. E o direito, realmente, nós não tínhamos ali. E aí, criei a marca, criei um logotipo, o logotipo que até hoje existe, fomos nós que criamos. Eu trouxe uma agência de publicidade na época e a publicidade também que nós fizemos naquela época foi bem restrita, porque não tinha ainda a internet e as redes sociais tão fortes como elas são hoje, né? Nós trabalhávamos de um jeito totalmente artesanal. Existia jornal ainda, né? A gente não tinha e-book, não tinha nada. E foi ali então que nasceu a EPD. Num semestre nós começamos esse curso com 8 alunos, no outro com 20, no outro já tínhamos 200 alunos. Mas, neste tempo, eu já não fiquei no previdenciário, eu já comecei a procurar professores e aí eu queria fazer uma coisa que não tinha, inédita, né? De juntar professores de todas as escolas de São Paulo, porque tinha uma coisa meio antiga até, de segregação. Professores de uma escola não trabalhavam em outras. E o que eu fiz? Eu juntei tudo isso. Eu falei, vai dar aula aqui quem é bom. E nós criamos, então, um conceito de uma escola premium que tivesse excelência. E muitos cursos que não existiam, fomos nós que criamos. Por exemplo, depois do Previdenciário, eu criei um curso de Direito Civil com Processo Civil. Eu juntei essas duas áreas, principalmente porque, na época, o Código Civil também tinha sido alterado e todo mundo precisava fazer uma atualização. E eu entendi que um semestre para Direito Material, Direito Civil, era suficiente, e depois Processo, que era um curso voltado também para quem quisesse atuar na advocacia. Bom, eu sei que esse curso foi precursor, assim como tantos outros que nós criamos. E aí a EPD nasceu. A EPD nasceu com logo, a EPD nasceu com uma sede, porque até então, daquela salinha, eu mudei para uma outra sala, na Vila Mariana mesmo, mas ainda num prédio pequeno, né? A gente fez lá, eu passava o dia no banco advogando e à noite na obra, até que depois de um tempo, com 200 alunos, o prédio que nós estávamos já não comportava mais. E nessa época já não tinha mais só direito previdenciário, só direito civil com processo. Eu já tinha lançado aí uma meia dúzia de cursos de pós-graduação com os melhores professores que tinham em São Paulo, fora de São Paulo, da USP, do Mackenzie, da PUC, de todas as escolas. E aí, aquilo que eu quis fazer um dia, que não tinha, eu criei. E nós criamos com uma seriedade, né? E aí os professores também, obviamente, acreditaram muito no projeto. Porque até então eu não era uma figura conhecida, eu não tinha ainda essa penetração no meio acadêmico, eu estava ainda fazendo o meu curso de mestrado, enfim, eu estava começando ali. Mas, por sorte, por muita determinação, por muita resignação, muitas pessoas acreditaram em mim,
E assim foi, nós fomos evoluindo, até que eu tive que sair do banco. Até que eu tive que ir para um prédio maior e eu vim aqui para a Liberdade, no número 808 da Liberdade. Era um prédio grande, muito grande, que demandava uma grande reforma e eu não tive dúvida. Eu transformei aquele prédio numa escola muito bonita, fizemos ali uma bela inauguração e nessa altura a gente já tinha aí pelo menos uns 12 cursos e para quase 2.000 alunos. E ainda nós não tínhamos autorização do MEC, a gente tinha aí universidades parceiras para certificar. E foi assim. E aí eu não medi esforços, eu trabalhava entre 14 a 18 horas por dia, isso foi por um longo tempo. Eu acho que esse trabalho e essa dedicação e essa entrega toda era porque realmente eu acreditava nesse projeto, que a EPD seria o que ela é hoje. E dentro disso nós credenciamos a EPD no MEC, entrei com o processo de credenciamento para fazer um curso de graduação, mas foi uma época difícil porque o MEC tinha nós estávamos numa crise no ensino jurídico, porque tinha um excesso de vagas, muitas pessoas oferecendo demasiadamente cursos de direito, né? Houve uma reprovação muito grande na OAB, enfim. O MEC fechou as fronteiras para a criação de novos cursos e mais, pretendia diminuir as vagas das faculdades existentes. Foi nessa época que eu entrei com um projeto pedagógico institucional para credenciar uma faculdade de Direito. De fato, nós não conseguimos avançar, mas eu não desisti. Eu falei, bom, o que é preciso então para aprovar um curso numa cidade onde, numa mesma quadra, você tem 8 faculdades de Direito? Né? Aqui na Liberdade é um polo estudantil, ao lado do metrô, nós tínhamos aqui 8 universidades. Né? E o que eu fiz? Nós escrevemos um projeto de direito que ainda não tivesse aqui em São Paulo ou em lugar nenhum. Então, junto com a professora Irene Nohara, e aqui eu atribuo os créditos a ela, nós escrevemos esse projeto por vários meses, totalmente diferenciado. Nós fomos a Brasília, defendemos por mais de 2 horas perante a comissão da OAB, explicando o que justificava mais um curso de direito na cidade de São Paulo, com esse excesso de oferta de graduação. E, sinteticamente, nós dissemos que não era mais um curso, mas era o curso. Um curso que pretendia lançar chefes de Estado, pessoas que pudessem refletir, pensar o direito com as suas próprias cabeças. E, avançando, nós aprovamos o nosso curso de Direito. Deu certo. Deu certo porque a nossa primeira turma de graduação, nós aprovamos, de forma inédita, 100% dos alunos no exame da OAB. Com todas as modificações, com todas as crises, com todos os problemas que o ensino jurídico vinha passando. O nosso curso, o nosso programa, a nossa proposta, ela superou, ela realmente trouxe um novo embasamento para um curso de direito. Mas, dentro disso tudo, tinha muito trabalho, porque eu mesmo, né, liderando ali um grupo de alunos, de professores, de funcionários, a EPD nessa época já era muito grande. E aí aquele prédio da 808 também já não era mais suficiente para comportar toda essa estrutura. Foi quando nós migramos para um prédio que foi inteirinho reformado, adaptado por nós. Um prédio de 10 andares, com 5.000 metros quadrados de estrutura, onde funciona atualmente a nossa sede. Desde então. Fiquei 1 ano trabalhando nessa reforma, junto com os engenheiros, os pedreiros e todo mundo, e fiz cada cantinho daquela escola do meu jeito. Coloquei ali a minha essência, coloquei ali... fiz como se eu estivesse reformando a minha casa. Né? Então, quase tudo que tem ali foi realmente fruto de muito amor, de muito trabalho, de muita dedicação. A biblioteca eu comecei a biblioteca da EPD com o meu próprio acervo de livros, né? Era pequenininha assim, tinha 3 estantes lá na Vila Mariana, e hoje é uma beleza de uma biblioteca completa que tem equipamentos que atendem pessoas com deficiência. Então, eu tenho muito orgulho de ver tudo isso
em concreto, né? Uma vez uma certa pessoa me disse: olha, você acha que tem culhão para montar uma faculdade de Direito? Precisa conhecer lá o Mackenzie, conhecer as estruturas das faculdades grandes, né? E eu sempre me perguntei, por que não? Como é que as coisas nascem? Como é que as pessoas... Só tem oportunidade quem tem família tradicional, quem já é sucessor de algum negócio. Você não pode empreender e começar um negócio, você não pode desbravar. E aquele tipo de provocação, se você tem ou não culhão, não era culhão. E muito menos viajar, né? Mas era um enfrentamento de que é possível se fazer qualquer coisa, desde que se tenha profissionalismo, que se tenha vocação, vontade e seja correto, ético. Isso, aliás, esses são os ingredientes para que você faça qualquer coisa na sua vida, né? Agir com ética, eu diria que não é uma virtude, é uma condição, né? Uma condição humana. Acho que a ética é a que rege o homem. Como é que uma escola de direito que vai trazer pessoas com formação, que vão defender e vão cuidar de questões da vida, do patrimônio, da liberdade de outras pessoas, não tem ética? Então, o primor de tudo isso sempre foi baseado na ética. Mas nós não paramos por aí. A EPD foi crescendo e ganhando corpo, com alunos de várias regiões do país. Quando nós recebemos um aluno da Argentina, eu me dei conta de que nós tínhamos ido longe. E ainda não tinham redes sociais. As redes sociais começaram ainda bem mais adiante. Não tinha curso EAD, não tinha pós-graduação em EAD. Nós também fomos um dos precursores. Eu cuidei de fazer um pós-doutorado, que é um estágio depois de um doutorado, lá na Federal de Santa Catarina, porque eles eram precursores nessa área de ensino à distância, né? E eu fui lá, muito mais para saber exatamente como é que funcionava isso, para criar a EPD Online. Eu criei a EPD Online sem ainda ter a EPD Online. Mas não só. Dentro disso, a EPD, eu fui criando uma dezena de congressos, de seminários, de simpósios, de áreas, de núcleos, de projetos sociais. Quantas instituições a nossa instituição ajudou? Quantos alunos passaram por ali? Eu assinei milhares de certificados e de diplomas. Milhares nesses 20 anos. E eu posso dizer que eu comecei lá, naquela salinha da Vila Mariana, mas eu já sabia que a Escola Paulista de Direito ela chegaria muito longe, porque nós imprimimos qualidade e, para além disso, nós fizemos o que não tinha, nós fizemos o que precisava fazer. E uma das coisas que sempre me orgulharam também é que tudo que nós fizemos, alguém copiava. Quando você é copiado, é porque você é bom. Então isso nunca foi problema nenhum para nós. E eu continuei trabalhando 14, 18 horas por dia, nesse tempo todo. E para além de ter cursos de pós-graduação, de ter uma graduação que foi aprovada numa época de crise do MEC, né, um projeto pedagógico completamente diferenciado, que foi tão verdade que nós aprovamos 100% dos nossos alunos na OAB. Depois, eu pensei no mestrado. E, ora, era algo meio lunático até falar de um mestrado em São Paulo, onde existem, digamos, 70% de todas as vagas do país, Distrito Centro, estão aqui. E foi aí que nós criamos também um curso de mestrado inédito. Não foi uma, duas, mas na terceira tentativa, eu queria entender onde é que nós falhávamos, nós aprovamos o nosso curso na CAPES. E hoje, passados aí alguns anos, já formamos mais de 500 mestres numa área que ainda não tinha, né? E a gente também foi precursor, soluções alternativas de controvérsias na área do direito empresarial, uma linha de pesquisa no âmbito do direito interno e outra no âmbito internacional. Trouxemos professores da Alemanha, o Peter Gilles, professor da Áustria, Stefan Kirst, internacionalizamos, fizemos convênios com várias universidades de vários lugares do mundo, né?
E aí não parou. Nós aprovamos um mestrado com excelência, caminhamos para aprovar um doutorado, crescemos, a instituição ganhou dimensões internacionais e ela está aqui até hoje. Então eu quero dizer que não é orgulho ou vaidade, mas alguém na história do mundo sempre começou alguma coisa. E eu comecei a EPD, né? Que é essa escola que está aí hoje, que tem um número de alunos de graduação bem expressivo. Quantas pessoas já se formaram pela EPD na graduação, nas pós-graduações e também no mestrado? Mais do que falar eu tenho orgulho, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história, de ter agregado tantas pessoas quantas puderam, a partir da EPD, desenvolver as suas próprias vidas, os seus próprios sonhos. E no meio disso nós criamos também, eu poderia contar tantas coisas aqui nesse podcast, mas uma coisa interessante que eu vou destacar e rapidamente foram os cursos de extensão da EPD. Eu me lembro que a ESA, numa época, tinha uma área forte de cursos de extensão, né, voltados para a área profissional, de atualização dos advogados e de operadores do direito. Tinha uma coordenadora que acho que todos nós do direito conhecemos, né, ela pertence a um grupo de pensadores dessa geração, a professora Ada Pellegrini Grinover, né, que foi reitora da USP, uma brilhante processualista italiana, uma das primeiras mulheres professoras da USP, que lá se aposentou e continuou como titular. Ela saiu da ESA na época, por outras razões, e eu não tive dúvida de procurá-la. Falei, eu gostaria muito de trabalhar com a senhora, eu tive o privilégio de estudar pelo seu livro, Teoria Geral do Processo, e do professor Cândido Rangel Dinamarco. Parecia um sonho para mim, né? Tá ali com a professora Ada Pellegrini. E ela, com aquele jeito italiana toda de ser, né? Falou, você é muito ousado, menino. Você acha que por que eu iria trabalhar com você? Né? Ela ainda era um jeito italiano peculiar. Mas resumindo bastante, eu me tornei amigo da Ada. Jantamos muitas vezes, almoçamos muitas vezes, confraternizamos muitas vezes, viajamos muitas vezes, trabalhei com a Ada nos programas de mestrado. A Ada foi a Brasília comigo em certa época, junto com um grupo de professores, para defender o nosso projeto de direito, e ela confiou em mim e eu criei então a EPDEX, que era a área de cursos de extensão da EPD. E a professora Ada, ela desenvolveu na EPD uma gama de cursos de extensão que ela tinha feito já em outros lugares e que ela quis fazer ali, e deu tão certo que nós criamos ali um núcleo de excelência em cursos de extensão em direito e áreas correlatas, e dirigido nada mais, nada menos por Ada Pellegrini Grinover e por mim. Então, eu tive a honra de conviver com uma das maiores juristas que nós tivemos nesse país, que foi preterida a ser ministra do Supremo Tribunal Federal, só não o foi porque ela é estrangeira, né? E é requisito ser brasileiro nato. Mas foi reitora da USP, foi brilhante, foi ela uma das precursoras dos estudos no direito do consumidor, né? Das class actions for damages. Então ela trouxe aqui uma contribuição para a ciência inquestionável. E eu tive esse prazer de ficar com a Ada até o fim, até a sua morte. Eu estive lá com ela, me despedindo quando ela foi embora. Isso tudo faz parte dessa EPD, dessa escola que nós estamos aqui hoje, que eu estou aqui hoje relatando para vocês. Muita gente fala assim, ô Ricardo, conta pra gente um pouquinho como é que foi, né? Não foi fácil. As pessoas talvez não tenham a menor ideia, né, de como que você anda, de como que você caminha. Quantas vezes a gente não pensa em desistir, seja lá do que for. Não foi diferente comigo, né? Eu acho que eu tive quase todas as motivações para não continuar. Vivendo as crises econômicas desse país, vivendo as crises dos setores educacionais, vivendo as dificuldades, né, de
de conduzir uma empresa, uma faculdade, uma escola se torna uma empresa, uma grande empresa. Você tem que ficar na gestão financeira, administrativa, como o reitor, na verdade, reitor é de universidade, mas você tem ali um ministério mesmo diário, né? E foi assim durante todo esse tempo, até que eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei muito de dar aula. Tanto que no começo da EPD, eu atendia o telefone, eu trabalhava na recepção, às vezes eu varria quando precisava, depois eu entrava na sala de aula para dar aula também. E passando por tudo isso, eu posso dizer para vocês que não fosse essa persistência, essa resiliência, eu não sei se teria dado certo, mas deu. E eu defendi essa EPD sempre, que se tornou uma referência não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, né? Eu trabalhei uma época em Sorbonne, na Universidade de Paris, 4, na cadeira das Américas de Direitos Humanos, e eu me impressionei quando as pessoas lá conheciam a EPD. Eu sentia ali uma... Não é vaidade, mas eu sentia ali uma coisa quase próxima da felicidade, porque é uma sensação de realização, de que é possível. E talvez eu quero dizer aqui para vocês, nesse podcast de uma pequena história, uma breve história, né, de fundação dessa instituição, não como um empreendedor, como um empresário, mas como um educador e professor. Porque o professor nunca saiu de mim, desde sempre, né? Aliás, a EPD nasceu por essa razão, porque eu queria dar aula. E foi aí que em 2012 eu me uni a um grupo, que é o Grupo SEB, que hoje administra. Alguém precisava cuidar da EPD, daquela instituição grande, de fazer a gestão. E eu tive a possibilidade de, não digo escolher, mas de poder trazer um grupo sério, que é da área da educação, que pudessem assumir a gestão para que eu pudesse dar aula, para que eu pudesse escrever. Eu sou escritor e sei que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida, dar aula e escrever. De modo que quando o Grupo SEB chegou, foi uma das melhores coisas que aconteceram, né? Eu pude ficar na gestão acadêmica, onde eu estou até hoje, e devo ficar por esse amor, né, de criar. Você tem um filho que uma hora ele voa, mas a EPD ela não é um filho, ela é parte de mim. E para além disso, eu continuo lá, eu assino ainda todos os diplomas, cuido da parte acadêmica, mas aí eu me permiti também ir dar aula. Eu sou professor de um programa de doutorado, também do programa de mestrado, e eu pude escrever, eu pude desenvolver aquilo que é, essencialmente, a minha vocação. Porque criar uma escola não é algo tão simples, claro que não. Mas depois ela é uma empresa que precisa ser gerida. E aí eu não podia ser tudo. Então eu decidi fazer aquilo que é essencialmente da minha vocação. Eu tenho muito orgulho da EPD. Um outro fato, e já para ir finalizando aqui esse bate-papo, é de um ranking que tem pela uma métrica que o MEC faz, com base no ENAD e em outros indicadores. São milhares de faculdades de direito no país, mais de 1.200. Vocês sabem disso, que nós temos mais de 1.200 faculdades aqui, em detrimento, em comparação ao mundo. No mundo inteiro tem 1.000 faculdades de direito, e só aqui nós temos 1.200. Dessas faculdades, eles aferiram 23 que tiveram todos os conceitos máximos, nota 5. A EPD foi uma delas. Então, de novo, não é ouvir a EPD como referência internacional em universidade da Europa ou dos Estados Unidos. Não é vaidade, não é. É dizer para você que é aluno da EPD, ou que vai ser aluno da EPD, ou que já foi, ou que conhece, ou que ainda não conhece. É só para você saber que tudo nessa vida é possível, desde que você se empenhe e que você acredite. E não é papo de... eu não sou coach, muito menos estou falando aqui como autoajuda, mas eu estou trazendo a minha história de sucesso de uma instituição
que é um sucesso e que transformou a vida de milhares e milhares de pessoas. E essa métrica de trazer EPD dentre as 23 melhores instituições do país é a prova concreta, escrita, de que aquele sonho lá atrás de montar uma escola com uma salinha pequenininha, né, e chegar hoje numa instituição do porte que é a EPD, tendo formado, eu não posso dizer aqui os números porque certamente ficaram desatualizados, mas são milhares e milhares de alunos. De uma forma atualizada, de uma forma dinâmica e sempre fazendo tudo com o mesmo carinho. Então, olha, eu queria só trazer esse relato para vocês de que eu sou o fundador da EPD, eu não tive realmente uma família rica, né? Meu pai era funcionário público, minha mãe enfermeira, e com essa determinação e com essa vontade, né, de poder mudar de alguma forma as coisas, o estado de coisas, foi assim. Foi empreendendo, acreditando, começando do começo. 8 alunos, 20 alunos, 200, 2.000, 20.000. É assim. A gente começa pequeno para ser grande. Ninguém começa grande. Se começar grande, pode cair um tombo grande. Então, vamos começar. E não vamos parar. Porque a vida é uma grande experiência e é maravilhosa que a gente tem que viver diuturnamente, dia após dia. E certamente, né, essa nossa conversa aqui, essa minha breve, pequena história, né, de um negócio num país tão grande, tão espetacular como é o nosso Brasil, tem espaço para muita gente fazer aquilo que quiser, né? Com ética, com respeito e, sobretudo, com essa missão que porque a educação prescinde de algo para além de querer fazer qualquer coisa. Prescinde de vocação, de querer realmente ensinar. Então, eu acho que a junção de um Ricardo Castilho, professor, educador e empreendedor, culminou nessa história de sucesso que é a Escola Paulista de Direito.